Olá, queridos. Paz seja convosco. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês na ministração dessa disciplina Liderança 1, Gestão Pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Júnior, lá da EQ Caripunas. E quando eu falo que é uma alegria, vocês vão entender no decorrer de todas as aulas, mas principalmente logo na primeira aula vocês vão entender isso. Por quê? Porque nós vamos estudar aqui sobre gestão e é uma área que eu trabalho, não vou falar profissionalmente somente. Eu trabalho voluntariamente, eu vivo desde quando eu me entendi querer potencializar pessoas. Eu estudo e aplico e pesquiso sobre a área de desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos estar ministrando essa disciplina com muito prazer. Então, antes de começarmos, como nós somos do reino, nós vamos primeiro orar para o Senhor abençoar. Porque eu sei que a luta é muito grande com essa área emocional, com essa área de gestão. Então, vamos fechar nossos olhos. Você, quando assistir esse vídeo, você começa orando também. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso de estar compartilhando com os nossos queridos irmãos, Pai, um assunto de muita importância. Senhor, venha abrir o nosso entendimento, venha tirar todo o impedimento, Pai, para que nós possamos entender, para que nós possamos tratar de forma mais simples, objetiva possível, Pai. Ô Espírito Santo, vem nos iluminar, Pai. Ô glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a gente começa essa disciplina. Eu já gerei essa informação para vocês pelo WhatsApp. E nós vamos continuar falando por lá, por conta da gente ter tido que fazer dessa forma aqui, através de vídeos. De fato, eu gostaria que fosse de forma presencial mesmo, mas não é possível, porque da forma presencial é a forma, como eu falei, que eu vivo no tete a tete, no olho a olho, tentando contribuir para a vida de casais, das pessoas, de empresários, de pastores. Isso eu vivo no meu dia a dia. Então a interação ela seria muito melhor. Mas eu creio que Deus, Ele está no controle de tudo. E todas as coisas cooperam. Então, queridos, eu vou iniciar aqui falando rapidamente sobre a nossa avaliação. A nossa avaliação, vocês vão tratar de fazer os exercícios da apostila de vocês. E o que foi que eu fiz? Eu dei uma analisada, eu fiz uma leitura dinâmica da apostila de vocês e tirei alguns detalhes de lá e tratei aqui de forma que eu possa passar didaticamente para vocês. Lá fala de como nasce um líder, sobre relações interpessoais, fala sobre construir uma liderança excelente, fala sobre como o líder atuar no dia de hoje e, por fim, fala sobre finanças, que é uma parte que eu também, é a principal área que eu atuo, e vou deixar aqui para vocês algum conhecimento prático. Então, queridos, mas em se tratando da avaliação, a prova ela vai ser bem simples. Para mim, o conhecimento ele só é válido quando ele é praticado. Então, o pouco que vocês praticarem, o quanto vocês praticarem, vocês já vão estar prosperando. Cada detalhe que vocês não conheciam ou até mesmo não tinham ferramentas, formas, incentivo de praticar, para mim essa é a avaliação. Então a prova, fique tranquilo que ela vai ser assim uma formalidade, mas que
todos vão, com certeza, estarão aprovados. Tá bom, queridos? Então vamos começar. Vou falar igual o pastor Neto, né? O pastor Neto deu aula para vocês. Foi a última aula, ainda está fresquinho na cabeça de vocês. Administração eclesiástica, né? Organização eclesiástica. Então, como ele deu essa aula para vocês, vai ser super interessante agora. Vocês viram o quanto que é robusta, né? Toda a tecnologia, todo o aparato, todas as regras e normas do Instituto Quadrangular, como é muito organizado. Alguém de vocês com certeza vai estar em cargos, vão estar em algum momento se deparando, ou se já não estão, né, com as tecnologias e com as regras, e com as hierarquias, lidar com liderança, liderados. Então, agora nós vamos tratar de gestão pessoal, da autogestão. E para isso, o primeiro assunto que eu acho de suma importância é que você possa ter o autoconhecimento. E nós vamos começar com um versículo bíblico para que nós possamos ter um fundamento bíblico para aquilo que nós vamos falar. Então, abra sua Bíblia lá em Provérbios 22, 29. Aí, cada um vai abrir e provavelmente vai ter uma tradução, e isso é enriquecedor, é importante também. Na tradução que eu geralmente leio, está assim, Salomão diz assim: tem visto um homem diligente na sua obra, ele será colocado diante de reis, não permanecerá diante de menor valor. Tem traduções que falam: tem visto um homem excelente na sua obra, perito na sua obra, especialista na sua obra. Ou seja, para que isso ocorra, para que você... o que é que nós vamos tratar aqui inicialmente? Vamos tratar de gestão das emoções. Se você estiver no lugar errado, ou se dentro da sua equipe você não colocar, não entender o perfil, o propósito, o chamado das pessoas, através de algumas dicas que nós vamos dar aqui, bíblicas, você de repente não pode ter algo saudável na sua equipe ou na sua vida, porque antes de nós liderarmos alguém, a gente primeiro se lidera. Então, vamos imaginar, pense assim: como é que eu consigo olhar, como é que eu consigo saber? Eu não sei se você já fez exercícios assim, fazer pergunta para você mesmo, porque há quem diga que o universo ele se move com as melhores perguntas, com as perguntas. Por isso que eu gostaria de estar nesse feedback com vocês, de perguntas e respostas, que às vezes uma dúvida de é a dúvida de 2, 3 pessoas que não perguntam, justamente porque tem um perfil que a gente já vai estudar aqui. Você vai saber quem é que é extrovertido, quem é introvertido, mais lá para frente. Mas, inicialmente, você pode se perguntar de uma forma simples, para você se conhecer mais. Você pode se perguntar: será que eu prezo mais pela responsabilidade? Vá imaginando, vá sendo criativo. Será que eu prezo mais pela honestidade? Todos devem ser honestos, mas será que eu prezo tanto por isso? Será que eu prezo pela curiosidade? Só aí já vai lhe dar um norte, uma direção de como você vai atuar no reino de Deus, profissionalmente, como você vai desenvolver determinado trabalho. Bom, alguém que está aqui conosco, o Érico ou Jair, se joga ou já jogou futebol, ou assiste futebol, vai entender o que eu estou falando. Um exemplo: você vai colocar alguém no seu time e pergunta: qual a posição que você joga?
né, Jair? Aí a pessoa vai dizer assim, eu jogo qualquer posição. Você acha que essa pessoa seria boa para jogar no seu time? Obviamente que não. Mas se ele disser, olha, eu sou lateral direito, se não me falha a memória, o Jair falou que ele era lateral direito. Eu sei que ele era lateral quando eu conversei contigo, Jair. Então, você vê que o mundo hoje diz, ele já diz, a ciência já diz que o mundo é dos especialistas, que o mundo é dos peritos. E é mesmo, sempre foi, porque a Bíblia que está falando. Perito vem do latim peritia, que significa experiência. A Bíblia fala lá em Romanos 5 que a tribulação vai ter que existir para que se chegue à perseverança. E a perseverança vai gerar a perícia, a peritia, a experiência, que vai gerar esperança. Imagina uma pessoa sem esperança. Uma pessoa sem esperança, tem muitas pessoas sem esperança, mas não é isso que a Bíblia ela nos ensina que nós temos que ser diligente, fazer as coisas com excelência. E você vê, assim, fazendo um parêntese aqui, já dentro da nossa disciplina, que uma das características que Paulo viu em Timóteo é que a mãe dele era judia. E você imagina um filho de uma judia, que o judeu, o lar dele é a educação bíblica. Eles são muito rígidos, por isso que os judeus, a maioria, são prósperos, até os judeus de hoje. Então, querido, você vê que um líder, para ele nascer, ele tem que nascer com um dos requisitos, com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, agora, nesse momento, está dizendo para a gente se conhecer, para que nós possamos ser segundo o coração de Deus, cada um de nós. Olha, eu não vou falar aqui da história de Abraão, mas eu vou falar o quanto que a Bíblia é rica, o quanto que as traduções da linguagem aramaica, hebraica, da linguagem original, ela é mais rica. Quando Deus falou para Abraão, eu estou falando de autoconhecimento aqui, ele falou, Abraão, sai do meio da tua parentela. Realmente ele falou geograficamente. Mas se você for estudar no Google, jogue lá, sai. O que é o sai? Que Deus falou para Abraão. Na linguagem da época. Era, Abraão, sai para dentro de ti. Deus fala para a gente, Júnior, sai para dentro de ti. Nossa gramática, ela nem comporta isso, né? Fica até algo meio estranho. Falar, sai para dentro. Mas era para Abraão sair para dentro dele, porque cada um de nós, cada um de vocês tem uma impressão digital, cada um de vocês tem um perfil predominante que nós vamos estudar essa noite. Cada um de vocês, Deus tem um propósito, tem um desenho para vocês. Cada um de vocês, Deus tem chamados para vocês. E vocês têm que acessar onde? Dentro de vocês. Porque Jesus já está dentro de vocês, já está dentro de mim. Então eu tenho que acessar aqui. Por quê? Porque Deus me constituiu de uma forma única. Deus constituiu você de uma forma única. Então, queridos, imagina um outro exemplo que eu posso ter, através de exemplos fica mais fácil nós entendermos o que nós queremos transmitir neste momento para vocês, nessa primeira aula. Pergunte para uma pessoa próxima da sua casa com o que ela trabalha. E de repente essa pessoa ela disser para vocês, olha, eu trabalho com qualquer coisa. Você pode ter certeza que se você disser para mim, olha, eu tenho um amigo lá que ele trabalha com qualquer coisa. Você acha que vai ser fácil? Você acha que eu vou querer contratar essa pessoa? Você acha que vai despertar o desejo de eu contratar essa pessoa para a minha empresa? Jamais. Agora, se ele disser, olha,
Eu tenho um amigo assim, ele tem uma experiência em algo. Ou então a mãe dele entendeu que ele é bom em matemática. Olha, ou então ele é uma pessoa, como eu tenho atendido ultimamente pessoas que eu, no atendimento de sessão, que eu vou até oferecer para vocês gratuitamente. Tem pessoas que não têm, elas acham que elas não têm trabalho nenhum. Elas acham que elas não têm talento nenhum. E quando a gente vai atender, a gente vai ver que às vezes há uma frustração lá atrás que a pessoa ela teve, que ela acha que aquele emprego, é um ativo que você tem. Você aí mesmo, que trabalhou lá como gerente, você que trabalhou como funcionário, num operacional, em qualquer lugar. Você, se usar as ferramentas que nós vamos ter aqui nesse mini curso de gestão pessoal, desde a primeira aula até a última, nós não vamos esgotar assunto nenhum, que não tem como. É pouco tempo. Um curso de gestão técnico são 2 anos. Agora imagina que nós vamos estar aqui algumas horas. Mas eu tenho certeza que de uma forma objetiva, de uma forma clara, que eu vou tentar passar para vocês, se vocês aplicarem aquilo que vocês fizeram lá atrás, se vocês colocarem como acessório, como acrescentando na sua vida, eu tenho certeza que você a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. E onde você está hoje também, você pode fazer melhor. Tá bom, querido? Então, imagina também se você pergunta para uma pessoa o que você trabalha, e ela diz assim, olha, eu trabalho com máquina de lavar, ferro de passar roupa, ventilador, bomba d'água. Ela não trabalha nada que ela faz é bom. Porque a Bíblia está dizendo para você ser perito. Se ele diz, olha, eu trabalho com ventiladores, se ele ainda diz as marcas dos ventiladores, pode dizer que é um bom profissional. Você está entendendo, querido, essa introdução aqui que eu estou fazendo para vocês? Dentro dessa palavra, podemos linkar com outras palavras. A Bíblia diz que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus, estão de acordo com o seu decreto, com o seu chamado, de acordo com os seus princípios. A Bíblia diz que que próspero é aquele que ama a Deus, mas também aquele que ama os seus princípios. E aí está um princípio de Deus para nós seguirmos. Vamos para os ministérios. Vamos tratar aqui dentro de exemplos das aulas que vocês tiveram. Eu não vou falar aqui da aula da pastora Joana, eu vou só usar os ministérios e dons, para que nós possamos enxergar e ver o quanto que uma igreja ela precisa de todos. E o líder, vocês como líderes, precisam enxergar essas pessoas. Precisam entender quem é quem. Precisam entender que nós precisamos de todos na igreja. Todos podem ser líderes da sua forma. Todos podem praticar, como na nossa igreja, gente. Eu posso abertamente falar isso aqui. Na nossa igreja, claro que existe uma autogestão, existe lá o pastor Neto. Mas a forma que a pessoa tem, o fluir dela no reino de Deus, está liberado. Se quer pregar, prega. Quer evangelizar, evangeliza. Quer tocar, toca. Claro que tem um trilho de crescimento, mas nós estamos abertos lá. Nós praticamos isso lá. E aí, quais são os ministérios que existem? Pastor, evangelista, mestre, apóstolo e profeta. Todos nós temos, todas essas características, mas eu estou falando de especialista. Quer ver uma coisa, como há especialidade em cada um? Olha só, o pastor, vamos começar pelo evangelista.
a função do evangelista no reino de Deus. Dentro da igreja local, o evangelista ele vai lá fora e ele traz a ovelha. O pastor vem e cuida da ovelha. Aí o mestre vem e ensina a ovelha. Não é verdade? Aí vem o profeta que está por lá. Nossa igreja tem muito profeta, querido, do mistério, que é necessário. E o profeta vem e enxerga profundo. Até apóstolo está nascendo na nossa igreja, nas igrejas quadrangular. Porque você viu a quantidade de igrejas, de tabernáculos, que o apóstolo derramou a unção de apóstolo naqueles que receberam e obedeceram? Com certeza aqueles que receberam, eles receberam a unção de apóstolo. E você pensa que apóstolo só foram os que abriram o tabernáculo? Não. Queridos, temos que estar na célula ligado. A nossa igreja, ela dá oportunidade. A nossa igreja que eu falo é a igreja do Evangelho Quadrangular, que tem um trabalho maravilhoso de célula. Na célula é que a pessoa tem que estar ligada para saber quem é o especialista de quê lá. E você sabia que tem apóstolo lá? Tem pessoas que nem pregam, mas ele não pode passar um tempo que ele já quer multiplicar a célula. É unção de apóstolo. Tem pessoas que não pregam, mas elas vão lá fora e trazem. E as pessoas que pregam, muitos não vão lá fora, mas não está errado. O que eu estou dizendo aqui é que cada um na sua área. Você só tem que estar com esse conhecimento para não descartar ninguém. Nem o extrovertido, nem o introvertido, que daqui a pouco a gente vai já tratar e você vai ver como que cada um tem a sua função. E aí, queridos, para finalizar aqui essa parte ministerial, imagine que inicialmente nós podemos pregar. Todos vocês que estão aí são pregadores, vocês evangelizam, vocês profetizam, vocês ensinam, não é verdade? Porém, se você estudar, se você fizer esse exercício que nós vamos ter aqui nessa primeira aula, querido, já estou na unção aqui. Eu falei que eu estaria alegre aqui, eu estou explicando, é porque vocês vão entender que a ansiedade vai embora, o amor, a Bíblia diz que o medo vai embora. Por quê? Porque eu estou aqui, como diz aí os irmãos mais novos, né? Estou na minha vibe. Aqui eu estou na minha vibe. Então, queridos, quando a gente começa a estudar, colocar esses conhecimentos que nós vamos ter aqui, e todos os conhecimentos que vocês já tiveram aí com o pastor Camilo, com todos os pastores, professores, o que vai acontecer? Você vai sair do primeiro nível e você vai passar para o segundo nível. Estamos falando de especialista aqui, de diligente, de excelência. Nós estamos falando aqui das coisas essenciais e não das coisas triviais. O especialista, ele tira todas as coisas triviais da sua vida e fica só com as coisas essenciais. Nesse segundo nível, você começa a se segmentar, há uma segmentação, começa a nichar, você começa a encontrar o seu nicho de trabalho no reino. E nesse momento, você no segundo nível, você já não quer fazer todas as coisas. Se você está estudando, você está se perguntando, você está se autoanalisando, você já começa a, de repente, estar só com 2 áreas. Você já descartou 1, 2, 3. Você, dando exemplo aqui na parte ministerial, porque tem os dons, tem os perfis que a gente vai estudar rapidamente depois para ficar melhor entendido ainda o que eu estou querendo passar aqui para vocês, que o Espírito Santo está me conduzindo aqui.
Então, queridos, no segundo nível você já descartou, já está se segmentando, você já está só na dúvida, hoje, será que eu sou evangelista? Ou será que eu sou pastor? Poxa, mas eu gosto de estar lá fora. Eu não gosto de estar eu não tenho esse perfil para estar à frente da igreja. Mas mesmo que eu tenha, eu gosto de estar com os irmãos lá fora. Você já está se definindo como evangelista. Então, poxa, não, eu gosto de administrar, eu gosto de pregar, eu gosto de cuidar aqui. Enfim, você já está indo para o terceiro nível. No terceiro nível, querido, você já está no estado de alegria. Você já está no estado em que os objetivos, os desafios que surgem, não vai lhe deixar mais preocupado, ansioso. Aí você já vai estar gerindo a sua vida, querido. Por quê? Porque você já vai estar com habilidade. E quanto mais específico você é, Salomão falou, você estará diante de reis. Não que você não vai estar em algum lugar. Quando ele fala de menor valor, ele está dizendo que você não vai perder seu tempo com aquilo que não é de melhor valor para você. Porque Jesus falou, Jesus disse que nós perderíamos para ganhar. E quando você perde, quando você começa a entender a sua identidade, as pessoas vão lhe convidar para fazer algo e você não vai. Sabe por quê? Porque você já sabe o que você quer. Você já tem identidade. Aí vai acontecer o que Jesus falou, que você vai perder para ganhar. Você vai perder oportunidades, boas oportunidades, para que você ganhe as oportunidades excelentes. Porque, querido, se você pegar uma oportunidade que não está dentro do seu perfil, você vai viver uma vida ansiosa. Até do contrário, querido, se você tiver muita habilidade e tiver pouco desafio, também, por um outro lado, você vai ter uma vida frustrada. Você vai ter uma vida parada. Então você vê que tudo há um alinhamento. Deus, ele é perfeito. Deus, ele tem uma perfeição para sua vida. Deus, ele tem algo específico para você. E você vai ser requisitado. E os reis dessa terra, eles vão lhe procurar. Você sabia, querido, que para a glória de Deus, devido a eu ser especialista na minha profissão, eu sou contador. Eu sou contador e se me perguntarem o que você faz, eu ser contador, aí a pessoa vai dizer, então vou lhe passar um serviço. Aí a pessoa vem e me diz o que é o serviço. Eu, na verdade, pergunto, qual é o trabalho? Ele fala, não, uma empresa ali de comércio, uma indústria. Aí eu passo para a pessoa, olha, eu sou contador, mas eu trabalho com entidades sem fins lucrativos. Queridos, no reino e fora do reino. No reino de Deus, eu apoio lá o pastor Neto e tenho meu trabalho fora com centro de recuperação. Você está convidado, se você quiser fazer parte. Se você começar a se ver, quando eu te trabalhar aqui os perfis daqui para frente, mais um pouco para frente aqui dessa aula, ou então se você já está se enxergando como na obra social, pode contar comigo. Nós temos trabalho com centro de recuperação, vários centros de recuperações. O meu escritório também, nossa empresa é voluntário de igrejas evangélicas. Nós trabalhamos com igrejas católicas, centro espírita, porque nós somos especialistas. Ah, eu trabalho com centro espírita? Tem muita alma lá para Jesus. Tem muitos amigos lá. Tem muitas pessoas lá para a gente cuidar. Tem muitas pessoas, inclusive, que cuidaram de mim. Porque essas pessoas, elas não sentem a presença de Deus. Porque elas ainda não se entregaram, mas elas têm a essência de Deus.
elas fazem trabalhos magníficos, elas vivem dentro do propósito delas. Infelizmente, a gente quer que ela esteja conosco porque a gente tem a convicção em relação à salvação. Mas, queridos, eu trabalho nessa área como especialista e acabo que estando diante de pessoas que eu nunca imaginei que eu ia estar. Eu só estou porque eu sou especialista, porque se eu fosse só um contador, às vezes eu atendo jovem, eu falo com jovem, falo, olha, procura logo te especializar, tá na faculdade, te especializa logo. Está dentro dessa palavra aqui, querido. Está dentro desse início. Te especializa, porque é melhor fazer menos, fazer mais com menos. Melhor ainda do que fazer mais com menos é fazer o certo. O certo é aquilo que é a tua essência. Advogado. Eu estou na área do direito no segundo, no terceiro ano. Você já tem que saber o que é que você vai trabalhar. Comece a pesquisar e comece a ver qual é a tua essência para essa área. Se é direitos humanos, se é civil, se é área criminalista, enfim. Nunca é tarde, querido, para a gente se conhecer, porque isso vai fazer com que a gente diminua, haja o equilíbrio das nossas emoções. Porque há quem diga que quando a gente está na área específica que Deus deu para nós, a gente nem trabalha mais, nem é mais trabalho. Eu ficaria aqui até de manhã, querido, mas eu tenho horário, porque eu estou aonde Deus mandou estar. Eu queria, na verdade, estar aí com vocês aí. Então, essa é o meu desejo, era estar junto com vocês. Eu estou, como diz, na minha vibe. Então, querido, seguindo aqui, a gente vai trabalhar aqui agora com um material. Talvez, se nós estivéssemos lá presencialmente, algumas dinâmicas nós íamos fazer. Mas todas as coisas cooperam. O importante é a gente obedecer a nossa liderança. E eu creio que nós vamos sim colher deste momento. Então, em se tratando de perfil, você vai se conhecer mais ainda agora. Você vai conhecer você vai conhecer algumas pessoas na Bíblia, que você é parecido, você vai ver em Jesus a característica de todos nós, mas você vai predominar em uma, no máximo duas, e você vai, se você conseguir se alinhar a isso, com certeza vai ser mais saudável a sua vida, com certeza os ambientes serão melhores, com certeza você vai saber lidar com todas as pessoas. Eu lhe garanto que se você aplicar o que nós vamos estudar aqui agora, você vai saber lidar com seus filhos diferentes, que eles não são iguais. Eu tenho 2 filhos, eu sei como é cada um ao outro. Eu não posso tratar os dois em se tratando de perfil da mesma forma. Eles são diferentes, vocês vão entender porque eles são diferentes. Vocês vão entender que seus irmãos são diferentes, tanto da igreja como biológico, como seus pais. E vocês vão aprender a se liderar. Eu li um livro uma vez que ele dizia que é a arte da guerra. Eu gosto muito de ler livros. Aí num dos trechos ele diz assim, que mais importante do que eu conhecer o inimigo é eu me conhecer. E a partir desse momento agora, eu tenho certeza que você vai se conhecer mais. Esse ensino que eu vou dar aqui, desses 4 perfis, eu estudei, eu acredito que eu comecei esses estudos há 10 anos atrás, na escola bíblica da Cidade Velha, da IEQ Cidade Velha. E lá falava sobre esses 4 perfis, que são os temperamentos, né? Que é o sanguíneo, é o fleumático, colérico e o melancólico.
Hoje já se usa uma nomenclatura um pouco diferente. Para o sanguíneo, se você quiser anotar, depois você volta o vídeo, para o sanguíneo, você pode colocar que ele é o comunicador. Todo sanguíneo ele é um comunicador. Se quiser colocar mais um sinônimo, coloque que ele é um influente, é um influenciador, tá? Para o sanguíneo. Agora, para o outro perfil, que é o colérico, você coloca um sinônimo aí, você escreve, o colérico é o dominante. Acho que você já ouviu falar, é o dominante. E um outro sinônimo, ele é o executor. É o executor. O quarto perfil, para você anotar aí, o quarto perfil, ele é o fleumático. O fleumático tem como sinônimo, hoje, na análise de perfil comportamental, tem várias formas que hoje se faz, mas o mais fácil de se entender é que o fleumático, ele é o planejador, ele é o estabilizador, vá anotando aí. O fleumático, ele é o estabilizador, ele é o planejador. E o último perfil, o quarto perfil, é o analítico. É o analítico. O analítico, ele é o último perfil. Ele também pode ser chamado de melancólico. Melancólico. Analítico. Então, dentro desses 4 perfis, agora que você já anotou aí, se você quiser parar o vídeo, anotar de novo, agora a gente vai estudar cada um deles. Ponto positivo, ponto negativo. Eu não vou me estender muito aqui, que nós já estamos com o tempo aqui dessa primeira aula. Nós vamos ter aqui, eu acredito que uns 14 pontos principais dessa gestão, para que a gente possa contemplar aqui o perfil do líder que a igreja precisa, como nasce um líder capacitado e amadurecido, né? Novos líderes para uma nova realidade, construindo uma liderança excelente. Olha, nós estamos falando, você percebe que a minha didática do que está aqui eu já estou falando. Um líder excelente, tá bom? Desenvolvimento pessoal do líder, olha, gestão pessoal. E a área financeira do líder, construindo a interdependência, tá bom? De você crescer junto com uma pessoa de um outro perfil. Então você anotou aí, o primeiro perfil que nós vamos falar aqui, esses dois que vocês anotaram, que é o sanguíneo e o colérico, separe esses dois. Esses dois são pessoas que falam. E os outros dois, que é o fleumático e o analista, que é de análise, que é o melancólico, esses dois, eles são de ouvir. Você já vai começar a entender que existem pessoas na sua igreja, no seu trabalho, na sua casa, que elas têm esses perfis. De falar, aquela pessoa que fala, né? Fala muito, você vai saber lidar com cada um deles, se você aplicar o que nós estamos tratando aqui neste momento. Que aí a sua ansiedade, ela vai equilibrar, que você vai saber tratar, lidar com pessoas de perfis diferentes. Você está começando a entender, né? Você sabe que tem pessoas na sua igreja, nos seus ambientes, que falam bastante. E tem aqueles que ouvem. Então separe os que falam e os que ouvem. Desses que falam e que ouvem, os dois primeiros que eu falei, se você quiser anotar aí, que é o sanguíneo, que é o comunicador, o influenciador, e o planejador, que é o fleumático, eles um fala e o outro ouve. Esses dois, eles falam
para pessoas. Eles se comunicam com pessoas. Um fala com pessoas e o outro ouve pessoas. Relacionamento. Pessoas que você precisa na sua liderança para se relacionar com pessoas. Agora vamos para os demais. Um outro que fala, que é o dominante, que é o colérico, e o outro que é o analista, que é o melancólico, que ele ouve. Porém, agora esses dois, um fala e o outro ouve, mas eles não tratam mais com pessoas. Eles tratam com tarefas. Eles tratam com resultado. Então, se você souber lidar com essas pessoas, e se você saber quem você é dentre essas pessoas, você primeiramente vai saber quem você é, você já vai saber que você vai ter que tratar o seu ponto de melhoria, o ponto negativo, e você não vai ficar se martirizando achando que que essa forma que você é errada. Não. Todos os perfis, eles são de Deus. Nós só precisamos saber qual é o nosso, ou quais são os nossos, ou qual o percentual que nós temos em cada um deles. Nós temos todos, mas nós temos um que predomina mais. Vocês estão entendendo, querido? Vão anotando aí. Então, vamos lá para o perfil do primeiro que você anotou. O primeiro que fala, que é o sanguíneo, que eu falei para você que o sinônimo dele é o influenciador, o comunicador. Qual é a característica dele? Ele é aquela pessoa de relacionamento. É aquela pessoa que, se você tiver que fazer uma divulgação de um retiro na sua igreja, dê na mão dele, porque ele vai falar com pessoas. Ele divulga, ele faz uma rede de relacionamento. Amém, queridos? Agora ele tem o lado positivo e negativo. Ele é uma pessoa influente, ele é inspirador, ele é motivador, ele é extrovertido. Porém, querido, quais são as prioridades do sanguíneo, dessa pessoa que é de relacionamento, que é a pessoa comunicativa, essa pessoa que fala muito ela encoraja, ela expressa entusiasmo, ela toma ação. Ou seja, ela é motivada pelo reconhecimento social. Essas são algumas atribuições desse perfil, característica dele. Ele faz relações de grupos, de amizade. Agora ele tem os medos dele. Qual é o medo dele? O medo dele, ele rejeita, ele não aceita, ele tem medo de desaprovação, de rejeição social. Você percebe? Você está conseguindo lembrar de alguém? É importante você ir lembrando, principalmente com quem você se relaciona. Qual é a função desses perfis, de nós entendermos eles? Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu tenho que amar o próximo da forma que ele é, da forma que é o perfil dele. Então, queridos, ele tem também as suas características, charmoso, entusiasta, vocês vão anotando aí. Ele é otimista. Pode ver que essas pessoas, que elas são influenciadores, elas são otimistas. Todo tempo elas estão para cima. Pessoas estão tristes num lugar, chegou o entusiasta, chegou o sanguíneo, ele contagia todo mundo. A pessoa estava triste, ali já está todo mundo alegre. Essa é a função dele. E saiba usar ele, porque ele também tem os seus defeitos. Aí ele tem que entender que ele tem que tratar desses defeitos. Ou seja, anote aí, essa pessoa, apesar dela ser essa pessoa que faz
que faz essa rede de relacionamento, você vai perceber que essa pessoa é uma pessoa desorganizada. Ela tem essa tendência de não ser organizada. E é aí que se aplica o ponto de melhoria. Aí que ele tem que reconhecer, que ele tem que buscar as ferramentas que nós vamos tratar depois. Nós vamos ter vários pontos para frente depois dessa aula, nas próximas aulas, que vão ser os pontos de melhoria. Para que quando você entender qual é o seu propósito nessa terra, você não perca por um detalhe. Por você dizer assim, eu não faço conta, eu não gosto de matemática. Não, querido, você não vai ser matemático, engenheiro. Você vai fazer uma conta só para você se organizar mais. Se você disser para o seu cérebro que você não faz, você não vai fazer. Agora imagine coisas que você não fazia e que você faz hoje. Você lembra que você achava que não ia fazer? Tudo que você faz hoje é porque você treinou. Então esses acessórios, que vão ser disciplinas de Deus para nossas vidas, vocês têm que estar muito atentos. Porque vão ser só acessórios. Eu sei que vai ser difícil porque é o seu perfil, essa é a parte negativa. E a Bíblia, ela diz em Hebreus 12:11 que toda disciplina no presente, ela não parece alegria, ela parece tristeza. Mas na parte B de Hebreus 12:11 diz que aquele que exercita essa disciplina do teu ponto de melhoria, do teu ponto negativo, ela vai te trazer uma colheita justa, ela vai te gerar resultado. Entenderam, querido? Vamos logo para o segundo perfil. Vamos para o segundo perfil. Tem várias outras características aqui desse primeiro perfil do comunicador. Ele tem falta de iniciativa, impulsividade. Tem muitas, mas não é... Eu quero passar só uma essência para vocês disso aqui. Vocês têm que se tornar depois pesquisadores do que nós estamos falando. O mundo é dos especialistas. O mundo é... Para eu me tornar especialista, eu tenho que ser um pesquisador. Então vamos logo passar, que você anotou lá, que tem o perfil dominante, que é o perfil que ele é aquele da ação. Ele é extrovertido, é aquele que fala. Ele é o colérico. As prioridades dele são os resultados imediatos. Se você quer algo que aconteça o mais rápido possível, em termos de tarefa, de resultado, para agora, coloque na mão dessa pessoa. Você está imaginando as pessoas que são assim, né, que você conhece. Agora ela tem um ponto negativo. Ela tem tendência a ser autoritária. Ela é tendenciosa a não ter... Ela não expressa emoções. Ela não está nem aí, ela quer chegar no resultado dela. Aí os pontos, prioridade dela é tomar ação, é se desafiar e desafiar os outros. Vocês vão ver que eu estou fazendo essa análise de perfil aqui para vocês, que eu vou mostrar depois vocês na Bíblia, os personagens. Eu vou mostrar para vocês os sermões que vocês pregam e que nós pregamos, que as pessoas pregam. O quanto que se esse sermão não estiver dentro do seu perfil, é problema. E se você se conhecer, você vai pregar o melhor sermão. Você vai dar a melhor palestra. Você vai dar a melhor aula. Porque você vai entender o sermão ideal para você. Isso eu vou falar depois. Eu preciso terminar aqui para que você anote, para que você entenda. Eu vou falar também para vocês depois em Jesus essas características. Então vamos acelerar aqui o tempo. Dessa primeira aula não tem muito tempo, a gente vai ter que acelerar um pouco aqui. Só que ele é motivado da ação, né? É aquele cara da ação. Ele é motivado por poder, ele é motivado por autoridade, competição, sucesso, vontade de vencer. É o dominante. É
É o dominante. Agora ele tem os medos dele, perda de controle. Ele não gosta de perder o controle. Ele não gosta de ser tirado proveito. Então as características aqui, para acelerar um pouco, ele é autoconfiante, direto, aceita riscos. Ele aceita riscos. Ele é o cara de correr risco, o cara da aventura, determinado. Agora olha as limitações dele, rapidamente aqui. São muitas, mas vou falar rapidamente. Ele tem uma falta de preocupação com os outros, como eu falei ainda há pouco. Ele é impaciente, ele é intenso. Esse é o que eu falei, é o dominante, aquele que fala, aquele que quer resolver tarefas. Na nossa igreja, eu tenho relação com as pessoas, como eu tenho um pouco desse conhecimento, eu sei. Essa ferramenta é para você saber lidar com as pessoas. Se você encontrar uma pessoa no estado de um desses perfis, você vai fazer algo, uma conexão com ela. É algo que a gente chama, uma palavra francesa, que é rapport. Se ela está num estado, você vai usar um desses perfis para que você se conecte a ela, e você pode transitar nesses perfis até você gerar um resultado para ela, até você com que você conquiste ela no sentido de resolver, de tirar ela dessa situação através desse conhecimento. Jesus fazia isso, eu vou mostrar para vocês. Eu estou falando aqui da Bíblia, estou falando de Jesus. Aí eu falei para vocês do perfil que houve planejador, aquela pessoa planejada, que é o melancólico, o fleumático. É aquela pessoa que ela ouve pessoas, ela lidar com pessoas, mas diferente do influenciador, do comunicador. O comunicador, ele fala com várias pessoas, mas ele não tem compromisso com todas as pessoas. Preste bem atenção nisso. Ele tem características, às vezes, até complicada. O comunicador, ele tem uma tendência a falar, que você fala as coisas para ele não segura, ele fala para o outro. Ele não guarda segredo. Então você já tem que saber quem é um comunicador para você se prevenir. Você está entendendo? Para você saber lidar com essas pessoas. Você blindar o seu casamento, para você blindar a sua família, a sua vida, a sua empresa, a sua igreja. Vocês estão entendendo, querido? Enquanto que o planejador, ele tem o fleumático, ele tem mais ele tem mais paciência, ele tem comprometimento. Você pode contar com ele, você pode falar as coisas para ele, que ele não vai falar para ninguém. Você conhece pessoas assim, né? Que você pode confiar. É o perfil dele. Deus usa ele, porque se não tivesse ele, quem é que ia guardar segredo? Quem é que você ia confiar em quem? Né? Você ia falar com o dominante que está explodindo lá, que é o cara explosivo, é difícil, ele não quer lhe ouvir também. Ele quer falar. A gente tem que separar logo quem gosta de falar e quem gosta de ouvir. Então olha a função daquele jovem, daquela pessoa, daquela irmã que está lá na igreja, que não fala quase. Essa pessoa é útil na sua empresa. Essa pessoa é útil. Olha, eu já empreguei pessoas na minha empresa da igreja. Do Arsenal foram várias.